Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube. Olá, eu sou Claudinha Aia. Sejam bem-vindos ao Pali Papers, o podcast que visa aproximar a ciência da prática em cuidados paliativos. Este é o 6º episódio e hoje nós discutiremos uma publicação feita na Stroke em 2024, que é um posicionamento da American Heart Association a respeito de cuidados paliativos em pacientes vítimas de acidentes vasculares encefálicos. Esse posicionamento, na realidade, é uma atualização de um antigo posicionamento da mesma instituição que foi feito em 2014. O posicionamento, na realidade, de 2014 nos pareceu, para mim e para a nossa convidada, que eu já vou apresentar, ele até é mais completo, mais didático, e o posicionamento agora, de 2024, não exclui a leitura do de 2014. E isso é algo importante da gente dizer, até para recomendar a vocês essa leitura, e dizer que eu vou deixar disponível o link do de 2014 também, dentre os links que a gente disponibiliza aqui na nossa legenda do podcast e na apresentação do artigo que vai ser postada junto no Instagram. Então, queria agradecer a presença da Maiara e apresentá-la. A Maiara Silva Tramonte, uma médica neurologista formada inteiramente pela Unesp, fez a residência de neurologia na Unesp, o fellowship de medicina paliativa por lá também, é doutora pela mesma instituição e o tema do doutorado dela é justamente cuidados paliativos em pacientes com AVC, tem título de especialista em neurologia e a área de atuação em cuidados paliativos. Na realidade, nós nos conhecemos na preparação para a prova de área de atuação de cuidados paliativos de 2024, no Palicurso da Úrsula Guirro. Foi minha colega e é um prazer recebê-la aqui para falar sobre esse assunto que nos é muito caro e que tenho certeza que também é para você. Bom dia, Cláudia. A honra é minha de estar aqui participando do podcast. Eu fico muito agradecida pelo convite mesmo. Essa área é uma área que eu adoro estudar, foi o tema do meu doutorado, então eu sei na prática também o tanto que ela é importante e vai ser muito interessante a gente discutir esse posicionamento que veio 10 anos depois de um dos artigos que foi um marco na história dos cuidados paliativos em AVC. Obrigada novamente pelo convite. Perfeito, eu acho também. Foi um marco de 2014 e é difícil mesmo, né? Você manter esse alto nível na reciclagem, digamos assim, desse novo posicionamento de 2024. Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu acho que é importante fundamentar a nossa discussão em cima de algo que foi falado mais claramente naquele de 2014, que o cuidado paliativo, na realidade, está indicado para todo paciente com AVC, mas eu acho que isso não é muito fácil de entender, porque quando nós falamos dessas 3 letrinhas, a gente está falando tanto de situações catastróficas, onde a presença do cuidado paliativo parece mais lógica, mas a gente está falando muito mais, na realidade, num número muito maior de pacientes que têm eventos menores, mas que não deixam de ter impacto sobre a vida dessas pessoas. Então, eu acho que esclarecer um pouco essa questão do papel do cuidado paliativo no AVC, de qualquer monta, eu acho que é o nosso ponto de partida que eu gostaria que você comentasse. Sim, exatamente. O artigo até traz uma frase muito interessante que fala, né? Indivíduos com a mesma doença possuem necessidades diferentes. E eu acho que essa é a ideia do que acontece com o AVC, assim como quando a gente fala câncer, né? Não existe uma doença câncer, existe tantas coisas dentro dessa palavra, né? E quando a gente fala AVC, também tem uma infinidade de situações, tanto na questão da etiologia, né? Que pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, outros tipos de sangramento, mas também no impacto e na funcionalidade da pessoa acometida. Infelizmente, dentre os neurologistas, ainda causa um certo estranhamento falar em cuidados paliativos numa situação tão aguda como o AVC, porque ainda se tem aquela ideia de que o cuidados paliativos vai vir para doenças muito graves, avançadas, que, abre entre aspas, por favor, não se tem mais nada o que fazer, porque essa ainda é a mentalidade, né? Então, quando a gente fala de cuidados paliativos no AVC, principalmente quando a gente está falando no cenário agudo, ainda causa muito estranhamento. No entanto, é por isso que
o artigo de 2014 foi um marco, e agora com essa revisão 10 anos depois. Gostaria de enfatizar também que eu acho muito importante a leitura do de 2014, ele é maior, ele é mais didático também. Eu acho que até fica de um entendimento mais fácil para quem for ler essa atualização agora, se tiver lido o de 2014. Para continuar, eu acho que é importante a gente falar a respeito de uma figura muito feliz, eu acredito, dessa publicação de 2024, que é uma figura que apresenta os cuidados ao paciente com AVC divididos em 4 dimensões, fazendo uma analogia com as dimensões da dor total, dimensão física, dimensão social, dimensão espiritual e a dimensão emocional. Então, eu realmente acredito que essa distribuição, né, ajuda as pessoas a pensar nas necessidades do paciente com AVC. Eu queria que você comentasse um pouco se faz sentido e o quanto isso realmente pode apoiar aí na condução desses pacientes. Perfeito. Não, realmente faz todo sentido, é muito importante. Vou até puxar uma outra frase lá do artigo de 2014, que eu acho que é importante para contextualizar, dessa questão que a gente estava falando de por que o cuidados paliativos no AVC, né? Ele traz assim, para mim essa é uma frase muito marcante. Qualquer paciente com AVC que tenha na sua funcionalidade ou possivelmente a expectativa ou qualidade de vida reduzida deve receber cuidados paliativos primários. Eu acho que não tem como prosseguir na discussão sobre esse novo artigo sem a gente falar sobre isso. Primeiro que a ideia não é que todos esses pacientes sejam avaliados pelo paliativista, né? E sim que os neurologistas que estão ali na linha de frente atendendo esses pacientes, que eles possam ter essa noção de cuidados paliativos primários para que a gente possa abranger todos os cuidados multidimensionais que esse paciente precisa, que é o que traz a figura. Essa figura ele usa o conceito, né, de dor total para poder falar sobre essas necessidades em pacientes com AVC. E aí ele vai dividir no aspecto físico, que é o que todos nós estamos mais habituados e que ele vai trazer outras questões mais detalhadas na frente, posteriormente no artigo. Mas quando a gente pensa no AVC, vou trazer um exemplo clássico aqui, assim. É uma pessoa relativamente jovem, funcional, que ainda está no mercado de trabalho, e que de um dia para o outro tem a vida virada completamente de ponta cabeça. Fica com uma sequela que não precisa ser muito extensa, mas pode ser uma sequela pequena, mas que já traga um comprometimento muito importante da sua funcionalidade. Então vamos pensar que uma pessoa que ficou só com déficit motor na mão, mas é um cirurgião, uma pessoa que trabalha, que precisa dessa função para exercer o seu trabalho, então já é uma pessoa que vai ter um sofrimento social relacionado a isso, um sofrimento espiritual, psicológico, associado a aquelas perdas que o paciente tem. Além disso, a gente tem que lembrar da família, porque um paciente que ele vai ter esse comprometimento, não é só ele que adoece, é toda uma reorganização da estrutura familiar, porque esse paciente pode ser o provedor, ou então ele vai precisar de cuidados que antes não precisava. Então tem tantas nuances que a gente precisa pensar quando o paciente tem um AVC, tanto na fase aguda mesmo, pensando como que vai ser daqui para frente, quanto na recuperação, nos cuidados posteriores, né? Depois que esse paciente for embora ali da unidade AVC, da enfermaria. Então, tudo isso tem que ser pensado e cuidado, porque senão a gente vai estar só cuidando ali do AVC e não da pessoa. É essa mudança de foco que a gente precisa ter. Eu gostaria de acrescentar também uma outra questão que o artigo traz sobre esse suporte psicossocial dos cuidadores familiares. Muitas vezes, o que acontece, né? Eles se tornam responsáveis pela tomada de decisão, porque esse paciente pode perder sua autonomia de uma hora para outra. Então, eles acabam tendo esse fardo, vamos dizer assim. E muitas vezes esses familiares cuidadores, talvez eles não conhecessem profundamente quais eram as vontades do paciente e eles se tornam de uma hora para outra responsáveis. Então, tanto eles têm essa vontade de respeitar a autonomia da pessoa, mas também um medo de ser julgado pelas escolhas pelos outros familiares ou as outras pessoas no entorno. E também no aspecto espiritual que o artigo traz, que eu achei muito interessante até para fazer um link com eu não lembro se o último ou penúltimo episódio aqui do podcast, que fala sobre a anatomia da comunicação, que ele fala que o aumento no número de informação para esses pacientes e familiares, ele não vai melhorar o desfecho psicológico, mas sim ter o suporte emocional e espiritual fornecido pelo médico assistente.
Então é muito interessante que a gente se atente a isso, que a gente escute, que a gente preste um apoio psicológico, espiritual, multidimensional ali para o nosso paciente e para os familiares envolvidos, porque isso está mais associado a melhores desfechos do que ficar despejando um monte de informações, que é o que a gente tinha visto no último episódio. Neste artigo, ele publica uma outra figura bastante interessante que fala a respeito da evolução desse paciente com AVC. Ele fala a respeito de 6 fases que são reconhecidas, né? A fase do diagnóstico, do tratamento, da estabilização, da preparação para a saída da unidade de cuidados maiores, do ajustamento e da adaptação, mostrando que as necessidades desse paciente vão mudando à medida que o tempo vai passando e também deve mudar o nosso olhar sobre esse indivíduo, não deixando de estar atentos, isso o artigo também salienta, a triggers que devem chamar atenção e fazer com que novas conversas possam ser realizadas. Você citou ali no final da sua fala anterior, né, a respeito da responsabilidade que muitos familiares responsáveis vão ter na tomada de decisão por estes pacientes que sofreram AVC, caso eles percam a sua autonomia de manifestação da sua própria vontade. Mas ninguém se prepara para um AVC, é difícil que você converse com seus familiares dizendo assim, olha, quando eu tiver um AVC, até sobre demência você fala mais, porque a gente teme, né, se eu perder a minha autonomia por desenvolver um quadro demencial, eu gostaria de deixar dito, né, como eu gostaria de ser cuidado ou não. Mas eu realmente não vejo, e eu mesma que já escrevi as minhas diretivas antecipadas de vontade, não contemplo a questão do AVC ali. Você contempla coisas mais gerais que dizem respeito àquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido para você. Mas você concorda que os grandes fatores de risco do AVC, que são diabetes e hipertensão, dislipidemias, né, eles fazem parte do adoecimento de uma quantidade enorme de pessoas que já deveria estar discutindo a respeito do que é válido e o que não é válido por outras comorbidades que eles estão vivenciando, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque se antes não foi falado, depois de ter o AVC, é muito importante que se converse também a respeito disso, não apenas relacionados a esses triggers, mas também pelo próprio AVC, porque o maior risco de ter um novo AVC é já ter tido o primeiro, né? Eu já ouvi isso de vários neurologistas, então eu acho que é importante você, que tem muita experiência na área, falar um pouco pra gente como é que é essa trajetória, que necessidades são essas que vão mudando, o que é mais importante em cada uma dessas fases e onde entra a necessidade de você chamar o especialista realmente, porque até agora a gente está falando do cuidado paliativo primário que vai ser prestado pelo neurologista, mas não só por ele, né, Mayara? Porque quando o paciente sai do hospital, são poucos os que continuam acompanhando com o neurologista mesmo. Em geral, são aqueles pacientes mais impactados pelas sequelas do AVC. Os outros pacientes vão ser acompanhados pelo médico de família, pelo clínico, pelo geriatra. Então, essas habilidades de cuidado paliativo primário não são apenas para o neurologista que cuida desses pacientes, mas para todos os profissionais que vão cuidar deles, né? Exatamente. Porque esses pacientes, né, pensando na fase aguda, então o médico neurologista ele precisa ter essa noção, principalmente para esses cuidados de fase aguda, porque vai ser a primeira pessoa, o primeiro profissional responsável, e geralmente a gente segue esses pacientes até a gente fazer uma investigação etiológica e estabelecer qual que vai ser a profilaxia secundária. Mas em muitos serviços, depois esse paciente é encaminhado ou para o médico de família, geralmente para o médico de família com o qual ele vai ser acompanhado, porque o que esse paciente vai precisar? Do controle dos fatores de risco, manter a profilaxia secundária. E o que o artigo traz, que é muito interessante, é que essas conversas sobre planejamento de cuidados e, né, que a gente fala que é o cuidados paliativos primários, elas devem ser estabelecidas juntamente com a profilaxia secundária, só que isso não é feito. Porque entende-se que, ok, foi um AVC, estou tratando, e aí esse paciente, eu estou fazendo a profilaxia. Eu não sei se passa na cabeça dos neurologistas de que, tipo, isso não vai acontecer novamente, ou que simplesmente não é importante falar sobre isso, né, e de prever. Eu gosto muito da frase consagrada aí nos cuidados paliativos que fala torcer pelo melhor, mas se preparar para o pior, porque é exatamente isso. Se o paciente ele teve uma ótima recuperação, maravilha. A gente tem que pensar nisso como uma oportunidade para a gente traçar o caminho daqui para frente. A gente já sabe, como você mencionou,
porque esse paciente tem mais risco de ter um novo evento. E esse novo evento pode vir com uma gravidade maior, com mais impacto em funcionalidade. Então, essa é a hora da gente abordar essas questões. Mas, voltando um pouquinho para aquela outra imagem que ele fala da trajetória, eu acho que essa imagem, na verdade, foi a que mais me chamou a atenção nesse artigo de revisão agora de 2024. Eu achei muito interessante a forma como ele trouxe. Que, na verdade, aquela primeira lá da multidimensional, a gente já tem até outros artigos que eu posso deixar também o link, mas isso já era falado em outros artigos dentro da neurologia, né? Agora, essa questão da trajetória dentro dos pacientes com AVC, da adaptação e tudo mais, eu achei que foi uma sacada muito boa para eles colocarem no artigo. Então, ele fala, né, que nessa primeira etapa a gente vai ter o diagnóstico, tá? A gente vai precisar da informação, suporte para o paciente, para a família. Na fase de tratamento que ele menciona, é uma das fases mais difíceis, um período muito estressante, porque é quando a gente vai ter que falar de muitas medidas. A gente vai ter que falar de intubação, de medidas invasivas, uma possível craniectomia. Então, são muitas abordagens invasivas que às vezes vão ser necessárias até a gente ter um entendimento melhor de como esse paciente vai evoluir. A questão do prognóstico em neurologia, especialmente no AVC, é muito incerto. Eu queria trazer também uma outra questão que eu acho que já é de conhecimento geral das trajetórias das doenças, né? Existe um gráfico, ele tá aqui assim na minha cabeça, que tem a trajetória do câncer, a trajetória das falências orgânicas, eu acho que todo mundo conhece, né, esse artigo que traz as trajetórias. Quando a gente fala da neurologia, dentro da neurologia a gente tem vários tipos de trajetória, e dentro do AVC também. A gente pode ter o paciente que recupera muito bem, a gente pode ter um paciente que não recupera tão bem e um paciente que pode recuperar totalmente. Então, isso é importante para a gente saber fazer um prognóstico e para a gente poder ter uma comunicação adequada, tanto com o paciente quanto com a família. E aí, logo depois, vem o período de estabilização, que é um momento que a gente vai precisar tomar umas decisões de longo tempo, como, por exemplo, vai fazer uma gastrostomia, não vai fazer. Então, esse período ainda seria intra-hospitalar, pelo que ele traz no artigo, mas às vezes pode ser já pós-alta também. Na parte do preparação, ele fala que é aquele período antes do paciente ir para casa que seria a transição de cuidados. E aqui eu gostaria de ressaltar a importância dos cuidados multiprofissionais e as orientações, porque é muito comum a gente ver um paciente que teve AVC, aí ele acaba saindo, né, com sonda, com uma sonda vesical de demora, com uma sonda nasointeral, às vezes está com alguma ferida, uma imobilidade, e esse paciente vai para casa e aquela família, ela não sabe nada daquilo, ela não tem nenhum conhecimento de enfermagem técnico para cuidar desse paciente. Então é muito importante, é uma coisa que a gente fazia bastante também lá na Unesp, que tem uma unidade estruturada de AVC, que é algumas visitas antes da alta para capacitar a família. A gente chamava a família inclusive para vir participar do banho, da mudança de decúbito, da troca de fralda, para capacitá-los para os cuidados pós-alta, porque apesar de ter esse paciente ser seguido depois por especialistas, né, pelo médico, enfermeiro, no domicílio, quem vai fazer o maior cuidado geralmente é o familiar, aquela pessoa cuidador, né, que está ali. Então essa parte de preparação é fundamental até para a gente diminuir o estresse e sobrecarga nos cuidadores. Depois vem um período de ajustamento, que é essa reabilitação, a coordenação e continuidade do cuidado. E, por fim, a adaptação, que eu achei muito interessante que ele traz, que essa adaptação é um processo emocional até, que é quando você vai começando a entender como que vai ser aquela nova realidade. Tá, então essa é a minha nova realidade. Agora eu tô percebendo que ele tá recuperando um pouco de função, mas que talvez ele não recupere 100%. Então, como que é, tanto para o paciente quanto para a família, lidar com essas sequelas de longo prazo? Em todas essas fases, a gente precisa estar acompanhando o paciente e a família para prover um suporte. Maiara, eu acho que essa questão do atendimento multidisciplinar do paciente com AVC é um ponto bastante sensível. Tendo trabalhado em cuidados domiciliares nos últimos anos, eu percebo como realmente as famílias chegam mal preparadas depois de uma internação, que muitas vezes é uma internação muito longa, onde, com certeza, oportunidades não faltaram para que esse preparo fosse feito, e elas recebem a orientação a respeito da dieta que vai ser passada nas 24 horas que antecedem a alta.
elas vão entrar com um pedido no SUS por essa dieta que vai demorar 30, 40 dias para ser deferido e para que essa dieta seja entregue, e elas recebem essa papelada nas 24 horas que antecedem a alta. Isso quando não recebem na hora da alta ou ainda tem que voltar no hospital para pegar esses papéis porque se esqueceram de entregar essa papelada para eles. Então, isso também é cuidado paliativo, né? Isso também é um olhar multidimensional para as necessidades desse paciente. Não tem como você cuidar de um paciente sem que essas coisas tenham sido preparadas. E muitas vezes existe uma ingenuidade de quem dá alta para o paciente a respeito do ambiente onde ele vai se inserir depois dessa alta. É importante, inclusive, no SUS, que é muito difícil que a equipe hospitalar vá fazer a visita domiciliar, mas que você peça um vídeo, né? Que você peça para que a família faça um vídeo de onde essa pessoa vai ficar, como é que é a cama, como é que é o ambiente, qual é a condição de higiene, até para que você possa acionar a rede de cuidados, acionar aquela unidade básica que vai ser responsável por aquele paciente, por aquele território, ver se ele já não consegue ser colocado no Melhor em Casa, né, nos programas de assistência domiciliar, que possam dar um suporte para essas famílias, porque a reinternação precoce, muitas vezes com complicações mais graves até do que a que ele tinha durante a internação no pós-AVC, como uma pneumonia aspirativa ou um quadro infeccioso determinado por uma lesão de pressão que não foi prevenida, pode ser tão mais catastrófico até do que o próprio período agudo do AVC. Então, eu acho fundamental, eu acho que fica aqui a ideia, inclusive, de chamar a equipe multi para discutir também esse aspecto. Terapia ocupacional, fisioterapia e enfermagem, fono também, por conta da reabilitação da via oral. Muitos pacientes saem com vias alternativas, mas são capazes de passar por um período de reabilitação, né? E essa reabilitação, que é tão mais palpável no privado, onde você muitas vezes manda esse paciente para um hospital de retaguarda para fazer uma reabilitação de 30 dias, para ele ir para casa numa condição menor, no SUS isso simplesmente não existe. E mesmo a reabilitação possível para esse paciente que não consegue sair de casa para ir fazer uma terapia, para fazer alguma coisa, ela é muito limitada. Então, eu acho realmente que empoderar, não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que ela cai bem aqui, né? Empoderar essas famílias e, mais do que isso, acionar essa rede de cuidado que hoje as iniciativas, né, das favelas compassivas, elas nos falam muito a respeito dessa rede de cuidado que precisa ser acionada, que muitas vezes numa comunidade muito próxima, né, como é uma favela, ela acontece de uma forma muito mais presente, intensa, do que num condomínio de apartamentos onde você sequer sabe o nome do seu vizinho e esse vizinho veio para casa sequelado de um AVC e está sendo cuidado pela sua esposa idosa também, porque os filhos moram longe, trabalham, enfim. Aquele forfé, né, que a gente fala que a gente já conhece bem. Então, acho que muito pertinente que você traga isso para a nossa discussão. O outro ponto que eu acho interessante, que é o que ele fala na tabela 2 desse artigo, é a respeito dos sintomas físicos. Existem muitos sintomas físicos que são decorrentes do AVC, que não são tão óbvios, outros mais óbvios, mas todos eles precisam de um manejo, porque sem o manejo desses sintomas físicos, muitas vezes você não consegue fôlego para esse cuidador, você não consegue fôlego para esse paciente conseguir avançar até na sua adaptação a essa condição, a esse novo possível. Eu queria que você comentasse um pouco quais você acha que são mais relevantes e quais nós, como paliativistas, precisamos estar mais atentos e ler mais, aprender mais, saber manejar mais. Eu entendo que seja um artigo de revisão, mas eu acho que aqui ficou faltando explorar um pouco mais, porque no artigo de 2014 ele traz muito detalhado, inclusive o que você estava falando anteriormente sobre a questão, né, de gastrostomia, dessa questão da dieta. Então ele fala inclusive qual que é o paciente que vai evoluir bem, qual é o paciente que talvez não evolua bem, com artigos científicos. Então ele vai destrinchando com muito detalhe. Já nessa revisão de 2024, ele meio que passa por cima falando, olha, lembrem-se dos principais sintomas físicos, e ele
foca muito só ali também nos sintomas físicos, sem falar dessas outras questões, como alimentação e tudo mais. Mas o que ele traz, então, na revisão agora de 2024? Uma questão muito triste que é a dor continua sendo subdiagnosticada no paciente com AVC. E essa é uma realidade, até porque muitos desses pacientes podem ter uma limitação da comunicação e ainda muitos profissionais têm dificuldade de avaliar a dor em pacientes que não verbalizam. Para isso, a gente tem várias escalas, eu acho que pelos paliativos a gente está mais acostumado, a gente aprende mais isso, mas não é muito rotina para o neurologista saber avaliar essa questão da dor nesses pacientes. Então, infelizmente, traz que ainda a dor, principalmente a dor central pós-AVC, que ela tem um tratamento que é diferente dos outros também. Então, isso acaba sendo um fator que traz muito sofrimento, porque muitas vezes não é abordado, não é acessado. Ele traz também nessa revisão de que essa dor ela vai ter um pico de gravidade em 4 a 6 meses pós-AVC e depois de 2 anos também. Então, como você tinha falado antes, não só para o neurologista que vai estar acompanhando nesse primeiro momento, mas para o médico responsável que vai estar, talvez o médico da família, que vai estar fazendo esse segmento aí de longo prazo, lembrar que esses pacientes, não só a dor central, mas todas as outras causas de dor, por exemplo, a própria espasticidade, que é algo que comumente acontece nesses pacientes. Ela traz desconforto, ela traz dor, ela pode trazer limitações na questão de limpeza também do paciente. E aí ele vai trazer ali naquela tabela muito simplificada algumas terapias que a gente pode fazer, né? Como os gabapentinoides, o antidepressivo tricíclico, para a espasticidade, talvez a toxina botulínica. Então é uma tabela que traz aí a questão da parte física. Ele fala também que a depressão é muito subdiagnosticada, também muito provavelmente por conta da limitação de comunicação, mas é só para lembrar tanto o neurologista quanto as outras pessoas, né, que estejam lendo esse artigo, que a gente precisa lembrar que isso acontece com frequência e que isso é negligenciado. Como médica que fez especialização em dor e trabalhou muitos anos com pacientes com dor crônica e com dor oncológica, eu corroboro realmente essa sua fala. A dor central, ela é bastante subdiagnosticada, inclusive nas UTIs, né? Você vê o paciente no pós-AVC, muitas vezes, ainda naquela fase em que ele está num quadro de delírio ali, muito difícil de manejar, de estabilizar, mais agitado. E, como sabemos, né, faz parte da investigação de um quadro de delírio você descartar que o paciente tenha desconfortos que não foram vistos. E a dor central, muitas vezes, me parece ser algo que contribui sobremaneira para o desconforto desses pacientes, até nessa fase, né, mais aguda mesmo, não tão distante. Muitas vezes você entra com analgesia, pensando na neuropatia do paciente crítico, e você acaba mirando numa coisa e acertando em duas, né, porque os tratamentos são semelhantes e você acaba conseguindo beneficiar esse paciente. Eu acho que esse ponto merece um aprofundamento mesmo, de como fazer esse manejo e como fazer esse diagnóstico, que não é tão simples assim para o paciente que não se comunica bem. Preciso lembrar para todo mundo, né, dos instrumentos que existem para avaliação de dor no paciente que não consegue se comunicar, né? A PAINAID é a principal, mas existem outros instrumentos que também podem ser utilizados e que devem fazer parte da rotina da avaliação do paciente diariamente, assim como o screening de delírio, também a busca ativa por desconfortos e dentre eles a dor é uma coisa bastante importante nesse paciente, principalmente para o paciente crítico, porque depois que esse paciente vai para casa, que ele está mais estável, eu acho até que o olhar da família ele é mais atento a esses desconfortos. Muitas vezes somos nós que não valorizamos aquela fala daquele familiar, daquela esposa, daquela mãe, daquela irmã, que fala pra gente, doutora, ele não tá bem, tem alguma coisa que não tá boa, a carinha dele não é assim. E você olha para a cara do paciente e vê exatamente a mesma carinha que você vê sempre, mas é preciso ter essa humildade de entender que a gente sabe muito menos desses pacientes do que quem cuida todo dia. Eu acho que, para finalizar, e te deixando absolutamente livre, se você quiser complementar com mais alguma coisa, mas eu acho que para a gente finalizar o artigo, os tópicos mais importantes desse artigo, eu acho que a gente precisa falar a respeito de cuidados de fim de vida e comunicação. Uma coisa acaba
conversando um pouco com a outra, né, na nossa rotina de cuidados paliativos, e me chamou a atenção porque nós, paliativistas, principalmente aqueles que trabalham dentro de hospitais, participam com uma relativa frequência das discussões a respeito de limitação de suportes vitais para pacientes com eventos catastróficos, cujo resultado funcional parece não conversar com os valores daquele paciente, daquela família. Então, muitas vezes nós somos chamados para discutir a respeito de refratariedade de antibiótico, não fazer uma nova intervenção, não passar uma derivação, extubar, enfim, N coisas aí que fazem parte desses eventos mais intensos. Agora, esse paciente que vai para casa, ele também tem um alto risco de desenvolver complicações que podem levá-lo para um fim de vida, que se não foi entendido como algo passível de aceitação lá na fase aguda, depois de algum tempo de convívio com todas as limitações, com todas as complicações, pode ser mais palatável, digamos assim, essa discussão a respeito da não entrada de um antibiótico ou da limitação numa primeira linha, de um trial mais curto, enfim. E eu acho que a gente precisa falar sobre os dois momentos, né? E era isso que eu queria que você comentasse um pouco, das estratégias de comunicação no agudo frente a essa incerteza prognóstica enorme que é o paciente pós-AVC, e no crônico, vamos dizer assim, entre aspas, né, no paciente pós-agudo, que muda. É uma outra estratégia, uma outra situação. Como que a gente pode ter aí da neurologista, que também é paliativista, dicas que conversem com esse artigo, mas que também traga a sua experiência para nós? Sim, realmente essa parte da comunicação, ela permeia tudo, né? Tudo que a gente fala. Eu acho que é o mais importante. Até quando a gente fala de cuidados paliativos primários, que é algo que a gente falou bastante aqui ao longo do podcast, o que significa ele, né? Saber identificar as necessidades, saber comunicar e saber estimar um prognóstico. E para tudo isso, a comunicação, eu acho que ela é o ponto mais importante aí, que permeia desde o comecinho do cuidado na fase aguda até esse paciente no fim de vida. O artigo lá de 2014, ele vai destrinchar bem a parte de comunicação, dando inclusive dicas de como falar. Eu acho que vale muito a pena. Eu sei que ele é muito extenso, mas para quem quiser focar naquela parte de comunicação e de controle de sintomas, acho que são os tópicos que estão melhor estruturados naquele de 2014. E agora na revisão de 2024, ele fala exatamente isso que você comentou, Cláudia, que a incerteza do prognóstico é o que mais causa ansiedade e estresse para o paciente, para a família. E é quando existe uma discordância também entre familiar e profissional de saúde. Essa incerteza muitas vezes permeia e a gente fala, bom, eu não sei como que vai ser a recuperação dele, né? Até porque, e já puxando um pouquinho do que você tinha falado anteriormente, tem muita coisa para discutir nesse artigo, a gente ficaria aqui horas e horas, né? Mas só para comentar que lá no começo ele fala da questão social, da gente pensar nos determinantes sociais da saúde. Então, realmente, como esse paciente vai ser cuidado, vai influenciar no prognóstico dele. Se é um paciente que tem acesso às terapias, à reabilitação, logo depois do evento, é um paciente que vai recuperar melhor do que aquele que está 30 dias esperando a visita domiciliar no SUS. Infelizmente, é a realidade que a gente vê ainda. Então, existem muitas nuances quando a gente vai falar do prognóstico desses pacientes que pode causar um entrave na comunicação. Além disso, a gente tem as questões de crenças também, a visão do médico neurologista em como pode se dar a recuperação, se aquele profissional já tem um vínculo com o paciente também, que é muito interessante, que quando a gente já tem um vínculo com o paciente, a gente tem um viés de otimismo, do tipo, ele vai sair dessa, já teve 3 AVCs e recuperou, não vai ser esse quarto, agora vai recuperar também. Então, tem muitas questões que a gente precisa avaliar, né? A comunicação, para a gente poder até cair em ciladas e não se complicar quando a gente está permeado em incertezas, as estratégias que eles falam que eu acho que são muito interessantes é de estimar melhor e pior cenário. Então, quando a gente vê o tamanho do AVC, a localização, as comorbidades, funcionalidades prévias desse paciente, a gente já consegue estimar na nossa cabeça mais ou menos como que vai ser aquela recuperação. Tem algumas coisas que são incertas, mas a gente consegue ter uma ideia. Então, é importante comunicar a incerteza para a família e para o paciente também. Então, fala, olha,
esse AVC pegou uma região aqui motora e provavelmente é muito improvável, né, que vá voltar a mexer esse lado do corpo. No entanto, pode ser que volte a ter isso e aquilo, e a gente pode ir pontuando o que a gente acredita que pode melhorar e as sequelas que a gente acha que vão ser permanentes, mas sempre colocando aquela postura do estou torcendo pelo melhor. Eu espero que ele recupere o máximo possível. Eu tô aqui, a gente tá torcendo pro melhor, eu não vou deixar de fazer profilaxia secundária, não vamos deixar de fazer tratamentos modificadores aqui para essa doença, mas se as coisas piorarem, a gente tá aqui também. Eu tô conhecendo quais são seus valores, eu tô entendendo como que é essa família, por isso que é tão importante o próprio neurologista falar disso ao longo do tratamento. Agora, esse paciente, depois que ele vai para casa e que fica num quadro mais, entre aspas, crônico, primeiro que muitos pacientes continuam sendo seguidos pelo neurologista mesmo nessa fase. Mas o que é importante a gente ver nessa situação são realmente esses marcos de que o paciente possa estar piorando. E até retomando uma pergunta que você tinha feito anteriormente, que é, tá bom, mas quando que o paliativista entra nessa história? Porque até então a gente está falando de cuidados paliativos primários, que ou o médico de saúde da família, ou então o médico neurologista tem que ter para cuidar desse paciente. Mas quando que talvez a gente precise do paliativista para ajudar a gente? O artigo ele traz, na verdade, um checklist. Eu tenho talvez algumas críticas aqui em relação a ele, que é o suporte checklist. Eu vou falar aqui só para o pessoal que ainda não leu, mas o começo seria então: o paciente e a família precisam de suporte psicossocial ou espiritual ou ajuda no enfrentamento? O P seria de dor ou outros sintomas. Outra questão: o paciente ou familiares têm dúvidas sobre prognóstico ou opção de tratamento? E aí depois ele fala também: precisamos acessar os objetivos de cuidado ou alvo do tratamento centrado no paciente? E se a resposta for sim, a gente precisa então dos cuidados paliativos primários, ou mudar o manejo de sintoma, ou encaminhar para o especialista. Então eu entendo aqui que ele fala, se a gente conseguir um sim nessas respostas, nesse checklist, de primeiro, cuidados paliativos primários, mas aí vejam, isso daqui engloba quase todos os pacientes com AVC. Então é muito importante enfatizar isso, eu só acho que eu daria mais crédito nisso dos cuidados paliativos primários, porque a gente não tem especialista suficiente para lidar com todas essas demandas. Depois que eu fiz cuidados paliativos, mudou uma chavinha na minha cabeça. Eu passei a ver que não existe neurologia sem cuidados paliativos. Eu aplico esses conceitos todos os dias para todos os meus pacientes, porque é uma coisa intrínseca. Na verdade, cuidado paliativo é um cuidado intrínseco no cuidado de pessoas. E aí a gente precisa só começar a entender essa diferença de quando que a gente vai precisar do especializado. Então, geralmente é quando o controle de sintomas está mais difícil, quando a comunicação tem algum entrave, ou então também a questão de fim de vida. E aí, falando do fim de vida nesses pacientes, a gente tem alguns triggers, vamos dizer assim, algumas coisas que acontecem ao longo da trajetória que podem dizer que esse paciente não está evoluindo bem. Então, um aumento na assistência das atividades diárias, que é o que o artigo traz, infecções, rehospitalizações, tudo isso deve levantar um alarme, né? Deve soar um alarme na nossa cabeça de que esse paciente pode não estar evoluindo bem e da gente começar a pensar se esse paciente está entrando em fim de vida. É muito desafiador a gente pensar em fim de vida nos pacientes com doenças neurológicas, porque muitas vezes é uma infecção, algo que pode melhorar. E aí eu queria até trazer uma outra questão que ele traz no artigo de 2014, que eu acho pertinente a gente falar, que é da profecia autocumprida. Não sei se você já ouviu falar desse termo. E que muitos neurologistas têm muito medo de falar em cuidados paliativos no AVC por conta da tal da profecia autocumprida. O que é isso? É aquela ideia de que, se eu vou falar que esse paciente está piorando e que agora eu não vou fazer uma terapia de suporte para ele, não vou intubar se ele tiver uma falência respiratória, porque eu estou entendendo que ele está entrando num cenário de fim de vida, será que eu não estou determinando esse paciente a morrer porque eu não estou oferecendo um cuidado para ele? Então é isso, a profecia autocumprida. Eu estou deixando de fazer algo e por conta disso eu estou causando esse desfecho no paciente. No entanto, isso até é um dos tópicos que eu abordei no meu doutorado com uma publicação recente, é que na verdade a gente não precisa ter medo da profecia autocumprida quando a gente faz um bom planejamento de cuidados, quando a gente sabe estimar bem o prognóstico e quando a gente entende a trajetória dessa doença.
E para isso também a gente tem os trials, que você comentou, Cláudia, que eles são fundamentais na neurologia e principalmente nesses quadros de incerteza. Tá, eu estou frente a uma situação que eu não sei se esse paciente está evoluindo para o fim de vida, se pode ser algo reversível. Vamos conversar com a família sobre um trial, 24, 48, 72 horas. O importante é ele ser limitado, tá? A gente coloca. Então, de 48 a 72 horas, eu vou fazer, às vezes, até um trial de UTI. Vai para UTI, vai ser entubado, vai entrar com droga vasoativa e tudo mais. Mas depois de 72 horas, eu vou ver como que é a resposta desse paciente. Não está melhorando? Nova reunião familiar para a gente conversar e rediscutir o planejamento de cuidado. Que é aquela questão do dar uma chance para ver se a gente realmente está indo pelo caminho correto quando a gente está frente a um cenário de muitas incertezas. Então, esses trials são importantes. Comunicar melhor e pior cenário é importante. E também existe uma outra técnica de comunicação muito interessante, que é o de perguntar, responder, perguntar. Então, sempre ouvir o paciente primeiro, tipo, o que você já sabe sobre essa condição? O que você já sabe sobre o AVC e as consequências? Deixa ele falar. E aí, com base no que a gente tem de entendimento do próprio paciente ou da família, a gente vai entendendo melhor quais são as necessidades e até onde ele quer ouvir também. Isso é muito importante. Eu acho que as discussões com os neurologistas, principalmente quando nós somos chamados para ver esses pacientes num momento agudo, né, no momento aí que ainda estamos na fase de tratamento, pensando naquelas fases que o artigo cita, essa discussão com o neurologista, ela traz uma coisa que é muito importante, que é a avaliação pelo especialista do prognóstico desse paciente. Ninguém melhor do que o especialista para nos dizer, para compartilhar essa discussão a respeito do melhor e do pior cenário a ser esperado. Não dá para você sentar com uma família e discutir sobre isso se você não é especialista nessa área e se você não fez essa discussão com os especialistas, porque uma coisa que eu percebo claramente é o quanto nós nos colocamos em situações delicadas se nós não cumprimos essas etapas de fazer essas discussões antes de sentar com a família. Porque depois vai entrar o próprio neurologista ou intensivista dentro daquele quarto e vai fazer um discurso completamente diferente do seu. E aí a gente acaba confundindo a cabeça das pessoas, que já está muito confusa nesse momento, e deixando elas muito inseguras frente a qualquer proposta que seja feita a partir daquele ponto. Nós citamos, né, lá no começo, que essas 3 letrinhas, elas dizem respeito a uma enormidade de condições que vão ter impactos menores ou maiores. Mas, para além disso, né, Mayara, nós também falamos dessas 3 letrinhas sobre pessoas que são muito diferentes umas das outras. Então, um AVC, mesmo que de menor monta, mesmo que isquêmico, mesmo que com uma probabilidade de recuperação muito importante num paciente robusto, será uma catástrofe num paciente frágil ou num paciente muito idoso, num paciente já muito comórbido. Então, você não pode ver o AVC descontextualizado do indivíduo e de todos os outros adoecimentos que ele tem. Muitas vezes eu me vi frente a discussões com famílias em que eles queriam saber por que a pessoa está morrendo. E a gente tem que dizer assim, não tem um motivo específico pelo qual ele está morrendo. É uma somatória das coisas que estão exigindo uma reserva que já não existe mais. Mas essa conversa ela é difícil, porque essa falta de pragmatismo, né, essa falta de linearidade entre causa e efeito, e para a gente sair também e tirar as pessoas do modo que eu falo do fixing mode, né? Aconteceu uma coisa, você conserta, aconteceu outra coisa, você conserta, e você não consegue olhar a big picture. Quantas vezes eu chego e vejo aquele idoso extremamente frágil, caquético, mas que os exames laboratoriais estão ótimos. E aí, né? Mas, doutora, os exames estão ótimos. Sim, mas assim, olha para essa pessoa, né? Ele não está ótimo. Então, eu acho que no AVC a gente vivencia muito isso. Ele muda, realmente muda a perspectiva futura daquele indivíduo. Seja ele resgatável, né? Seja essa funcionalidade resgatável a um ponto que o paciente considere digno, e eu acho que você comentou uma coisa que a gente acabou não falando no episódio, enquanto nós estávamos conversando, que é essa mudança da percepção do paciente em respeito ao que ele toleraria
e o que ele não toleraria à medida que ele vai se adaptando a esse novo eu possível. Pode ser que esse novo eu possível seja ok, que dê para viver com aquilo, quando que lá atrás me imaginar cadeirante ou me imaginar com essas limitações não fizesse sentido nenhum. Hoje ainda, nós estamos em tempos de Globo de Ouro para Fernanda Torres, e hoje ainda eu vi uma entrevista com o Marcelo Rubem Paiva, uma entrevista antiga dele falando a respeito do livro, e era um vídeo, então, assim, você ouve falar do Marcelo Rubem Paiva e não lembra, às vezes, que ele é tetraparético, né, vítima daquele acidente que ele teve na juventude, da fratura da cervical. E assim, se eu me imaginasse naquela condição, talvez eu dissesse, isso não serve para mim. Mas, meu Deus, ele está aí, né? Com esses anos todos, super produtivo e se adaptou. Então, eu acho que é preciso viver mesmo, e essa resiliência é algo, nos pacientes vítimas de AVC, que você às vezes fica muito surpreso e é impressionante. É por isso que é importante revisitar o planejamento de cuidados, não tem que ser uma coisa fixa. Você vai, ao longo da trajetória, falando novamente o que faz sentido agora, porque realmente existe essa adaptação e a gente precisa ir andando no passo do paciente. Acho que essa que é a grande questão. Perfeito. Eu acho que restou, para quem está nos ouvindo, a curiosidade. Eu acho que mais até de ler o artigo de 2014 de novo do que o de 2024. E realmente, como nós já falamos, e vamos repetir porque é de verdade, um marco, porque uma instituição como a American Heart Association chamar atenção para isso e chamar a atenção para essa necessidade de uma forma tão eloquente quanto foi o artigo de 2014, realmente merece a nossa máxima gratidão e atenção para isso também. Então, repassando um pouco, antes de passar a palavra para a Mayara finalizar aí com algum comentário que ela queira fazer e também se despedir de vocês, eu acho que a gente percorreu o porquê do cuidado paliativo no AVC, a multidimensionalidade do cuidado, a trajetória desses pacientes e a variação das necessidades deles ao longo do tempo, a comunicação e os cuidados de fim de vida. Existe muito mais, essa é uma área muito mais complexa e muito mais ampla do que isso. Eu acho que 3 aulas de 1 hora, como eu já ouvi a Mayara dando, não conseguem atingir tudo que a gente gostaria de aprender com uma neurologista como ela, mas é o que é possível para esse podcast e semear a curiosidade em vocês já com o nosso objetivo. Realmente daria para falar muito mais tempo, isso que eu nem entrei na questão de escalas de prognóstico, vixe, tem tanta coisa que daria para a gente falar, mas eu acho que vale aí para os ouvintes a leitura, principalmente do de 2014, para poder entender melhor esse aqui que a gente está comentando de 2024, mas eu acho que de mensagens finais cuidados paliativos no AVC, né? Não é só para aquele paciente que está morrendo, não é só para aquele paciente grave. Volto naquela primeira frase que eu falei, né? Para todo paciente que vai ter redução de funcionalidade, de expectativa ou qualidade de vida, todos esses já merecem cuidados paliativos primários. Profissionais da neurologia e os demais profissionais que vão cuidar desse paciente e dessa família precisam estar capacitados nessas competências de cuidados paliativos primários e lembrar de todo o sofrimento que envolve um quadro de AVC, que não é só o físico que está todo mundo acostumado. Lembrar que é um processo muito dinâmico e que é contínuo, vamos dizer assim. Esse paciente vai ficar para sempre, mesmo que ele não tenha sequela, aquilo aconteceu, ele vai ter aquela preocupação, então é algo que marca muito a vida de uma pessoa, então a gente precisa continuar cuidando dela aí por todo o restante da trajetória e nos seus inúmeros aspectos, físico, emocional, social, psicológico. Eu gostaria de agradecer, Cláudia, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando de algo que eu amo tanto. Realmente muito honrada com o convite e desejo muito sucesso. Estou gostando muito de acompanhar o podcast. Inclusive, falar, né, não tinha como não falar disso, da logo, que tem um cérebro que eu amei, que tem tudo a ver aqui com o nosso episódio de hoje. Parabéns e obrigada mais uma vez. Obrigada a todos os ouvintes que acompanharam até aqui também. Muito obrigada, Mayara. Obrigada a todo mundo que está nos escutando. Nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram pali.papers. Sai o resumo desse artigo em forma de um carrossel de posts e onde vocês podem também acessar os links onde tanto o artigo de 2024 quanto o de 2014 estarão disponíveis
E o nosso e-mail, palypapers.podcast@gmail.com, está à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer alguma solicitação, algum comentário, para além das redes sociais, porque eu sei que algumas pessoas não têm Instagram e não conseguem nos acessar por lá. Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube.